Sim. Preciso fixar agora aqui o tema. Fixando o tema aqui. Pronto. Olá, pessoal. Circe, Pedro, saudade, amiga, das nossas conversas. Deixa eu subindo aqui. Nanda Costa entrou, boa noite, sejam bem-vindos. Pronto, deixa eu ver. Binha, Itaparica. Olá, amiga, bem-vinda. Boa noite, pessoal. Eu sou Simone Souza, sou fonoaudióloga, especialista em neurodesenvolvimento infantil, atípico e diretora da Clínica Espaço Tempo de Cuidar. Hoje estou aqui, né? Fiz um convite com a nossa neuropsicopedagoga, Jurema, para estar participando dessa live conosco, com um tema bem bacana, né? Que é inovando as práticas diárias da aprendizagem em tempos de pandemia. Vou aqui, Lu Cunha. Olá, Lu! Saudades, minha flor! Vou estar aqui chamando Jurema. Deixa eu ver, Ju, cadê você? Deixa eu ver. Jurema que já está aqui. Opa. Olá. Gente, cadê Jurema? Neuro. Ponto. Opa. Filho, dá uma forcinha aqui. Jurema Costa. Ju, deixa eu ver. Ju, cadê você, minha flor? Olá, Olá, pronto, tudo bem? tudo bem? E você? Tudo tranquilo. Muito obrigada por aceitar nosso convite, né? Para estar participando aqui da nossa live, multiplicando aí os seus conhecimentos, e com certeza é de bastante valia, né? E aí, essa é a nossa Jurema, nossa neuropsicopedagoga, com uma grande experiência em educação, né, Ju? E especialista vamos somar, especialista em neurodesenvolvimento, neuroaprendizagem. E aí, Ju, se apresente. Certo. Em primeiro lugar, boa noite para todos, né? Simone, muito obrigada pelo convite, né? Eu trago algumas reflexões nesse espaço que você proporcionou para a gente, eu acho de grande valia, né? E para isso eu trago a neuroeducação. A neuroeducação, ela nos traz, assim, quando eu aprendo, eu mudo o meu comportamento. Então, eu acho que cabe muito bem, nesse momento, trazer a neuroeducação nesse enfrentamento que nós estamos passando quanto ao isolamento social. E essa questão, né, esses desafios educacionais e familiares nesse momento de isolamento, como é que você vê isso, né? Já que você é tão presente também nas escolas, né, nessa parte escolar? É verdade. Simone, eu faço assim, não tem como, eu penso fazer uma análise, né? Assim, de como a escola tinha um comportamento antes desse isolamento social e depois desse comportamento de isolamento social. Eu penso que antes a escola ela se distanciava um pouquinho da família e a família se distanciava um pouquinho dessa escola. Hoje eu vejo nesse processo que estamos passando, né, tudo, eu vejo um grande esforço
pela família, né? Em acompanhar seus filhos em casa, como é que nós vamos organizar esse espaço, né, de aprendizagem, como é que eu vou aprender, como é que eu vou ajudar o outro. Eu vejo hoje um grande avanço quanto à família. E vejo também um grande esforço quanto aos professores, né, que bater palmas mesmo para eles, né, porque eles estão aprendendo a aprender a lidar com novas expectativas de aprendizagem, né? Então, eu penso que ambos, né, estão buscando práticas diárias mesmo de aprendizagem, dentro desse contexto todo chamado educação. Eu vejo de uma maneira, né, por conta da experiência de atendimento, né, da atendimento ao pai, atendimento à clínica, atendimento ao próprio professor, que se dá hoje uma organização meio que na subjetividade de um planejamento individual, né? Meio que individual, para que todos possam aprender coletivamente. Então, eu vejo, apesar do isolamento anterior a essa pandemia, né, da escola, esse distanciamento da escola e da família, hoje eu vejo a família muito buscando a escola. Eu penso isso. Eu acho que está tendo um grande esforço entre a escola, né, e a família, e isso está se dando uma grande aprendizagem, principalmente coletiva. E eu vejo também, Simone, assim, eu percebo, eu tenho uma leitura que hoje eu vejo um resgate de um valor primordial mesmo da família, né? Quanto à colaboração, quanto à cooperação, né? Quem exerce a função de quê dentro da família, né? Você exerce um papel, pai, mãe exerce outro papel, filho, às vezes avó, avô, os tios, né? Então, hoje tem uma organização dentro dessa família, embora ainda estão se buscando essa organização, né? Não existe uma organização total, agora está tudo bonitinho, pronto. Há um grande esforço para que essa família, né, que eu chamo de grupos operativos, cada um se ajuda, um cuidando do outro. Você falando, Ju, nessa questão do distanciamento, né, da família, escola, e eu percebo muito isso também na clínica, né? E agora com o atendimento online, nessa nova modalidade, que a gente não pode estar fazendo atendimento clínica por enquanto, né? Eu tenho observado muito isso dos pais, a busca, né? Inicialmente, na verdade, eles diziam muito para mim, Simone, eu acho que não vai dar certo, eu não sei brincar, alguns pais, né? Muitos já têm toda uma didática com a criança, estão participando no ambiente clínico, mas alguns pais que não podiam levar, e aí é uma cuidadora e tal, ou uma avó, alguma coisa desse tipo, estão distantes nesse momento, muitos pais eles ficaram perdidos. E agora, o que é que eu faço? Né? E aí, com essa orientação, com essa paciência, que a gente precisa ter muita paciência, com muito carinho, e orientando, explicando, não deu certo aqui, vamos voltar o caminho. E aí eu estou vendo que essa família, ela já está mais junta, né? Com a terapia, com a terapeuta, com a criança, está mais participativa. Então, tem pais que já me perguntam, Simone, eu acho que tal coisa daria certo, o que é que você acha? Olha, eu peguei aqui uma caixa de leite, cortei, eu comecei a jogar bolinhas dentro. Eu digo, que bacana! Então, assim, eles estão realmente usando o dia a dia, o material do dia, não só brinquedos, né, comprando fora, para estar adaptando isso. Então, se reinventando mesmo, isso é bem importante. E eu fiquei... Eu vejo também nessa questão da busca dessa aprendizagem toda, que antes não havia uma necessidade de uma leitura disso tudo, né? Hoje, com esse isolamento, se buscou modalidades de aprendizagem, né? Então, como a escola trabalha essa modalidade de aprendizagem e como a família trabalha as modalidades de aprendizagem, né?
sabendo que modalidade de aprendizagem é assim, cada um tem o seu jeitão de aprender as coisas da vida, não é só matemática, o português, né? Eu, por exemplo, a minha modalidade de aprendizagem, eu não sei a sua, Simone, mas a minha, eu preciso, assim, quando eu vou palestra, escrever, eu preciso escrever. E cada um tem a sua modalidade. Então, eu acho que está tendo uma identidade dessas modalidades de aprender e criando novas práticas, inovando novas práticas para essa aprendizagem, né? Tanto a família quanto a escola. A gente se vê muito isso, por exemplo, quando a professora está dentro de sala de aula, né? Que o menino está, sei lá, virado, brincando, tal, e a professora fala: ô, fulano, você está ouvindo o que eu estou falando? Aí ele vira e fala para a professora: estou. Então, a modalidade dele de aprendizagem é sinestésica. Então, eu vejo que tem uma grande valia nesse isolamento social. Buscou-se a necessidade real, né, tanto da escola como da família, e agora o que nós vamos fazer com isso, né? Então, eu penso que hoje a escola organizou muito bem até, né? Ela, claro, porque nós não esperávamos isso, né? Nem a escola, nem a família, nós tínhamos uma rotina X. Hoje nós temos uma rotina Y, né? Hoje a escola, ela criou, quando se deu esse distanciamento do isolamento social, eu percebi que as escolas, né, de uma maneira geral, a gente não pode generalizar, mas num senso comum, as escolas procuraram manter a mesma rotina das aulas presenciais, por exemplo. E aí se deu conta que essa rotina da escola não era a mesma rotina do pai, né? O pai estava trabalhando de manhã, depois estava trabalhando à tarde, isso em casa. Existia e existe ainda um único computador, de repente, numa casa. Então, a rotina não é a mesma. Então, a escola aprendeu, a escola entendeu essa prática e logo buscou, né? Muito rapidamente buscou essa prática. Então, organizando uma rotina que, vamos chamar, que cabia dentro dessa rotina dos pais, sem interferir. Não é levando a escola para dentro da casa, não é isso. Casa a casa, escola a escola, né? Mas a escola tendo uma responsabilidade de estar ajudando essas famílias numa organização dessa estrutura familiar. Então, vamos lá. Então, o que nós vamos fazer como escola? Primeiro momento, fazer uma organização de documentos, né? Os documentos de planejamentos de aula, tudo que era antes desse isolamento social, hoje se organizou em cima desses documentos, fizeram novos documentos. Então vamos lá, falando um pouco da rotina. Então, mostrando para o pai como é que ele poderia se organizar dentro de uma rotina, embora não estava em aula presencial. Então, eu vi um grande esforço da família, né? E agora, o que eu faço? Qual é a hora? Que aula que vai entrar? Que aula não vai entrar? Poxa, justamente no momento que eu vou ter reunião, como é que eu faço isso? Então, a escola teve que trabalhar mesmo, correr atrás, numa organização de documentações para favorecer essa organização dentro da rotina da família. Então, como? Organizando quadros de horário, né? Porque diminuiu a carga horária um pouco, né, do professor. E, claro, o aluno vai ficar 4 horas em casa, sentado em frente ao computador, que não é nem essa proposta educacional, né? Nem é isso. Mas, pelo menos, que ele tenha uma rotina de 2 horas no qual ele vai ter uma aula interativa com o professor, aula gravada, prova, atividade, desenvolvimento de planos de aula, de planejamentos, de projetos, né? Então, houve um esforço muito grande, ainda tem escolas se ajustando para ajudar essa família na rotina do dia a dia, que não está fácil, né? Hoje, eu sinto que os pais já se acomodaram um pouquinho no sentido dessa prática de aprendizagem, né? Então, poxa, que bom que a escola conseguiu me auxiliar nisso, mas mesmo assim, muitas famílias ainda não dão conta.
aplicativo que eu não consigo, sinal que cai. Ah, não, vou desistir, não está dando certo tudo isso, né? E a escola está lá lutando, está lá. Não, vamos lá, você já tem um programa diferente, você já tem uma rotina diferente. Agora, basta o esforço de ambas as partes, né? Eu vejo muito isso. E organizando todo esse espaço, que é um espaço de aprendizagem, né? Na família. Agora você vai estudar onde? Não, eu fico com o quarto, eu fico com aquilo, fico com o colar. Como é que eu utilizo esses espaços? Né? Você quer falar alguma coisa? Pode completar. Então, Ju, é isso. Eu tenho orientado bastante as famílias, né, quanto à necessidade da rotina em casa. Antes da aula, né, durante a aula e posterior à aula. Né? A rotina como um todo, na realidade, que é fundamental. Então, assim, um aspecto super importante que antecede essa rotina da aprendizagem, da hora ali da aula que está passando, que a prof fez a proposta, né, que a escola fez a proposta, a gente já vem antes. Então, o que é que a gente pode estar orientando essa família? O sono dessa criança, né? É muito importante que essa criança, ou mesmo que já não seja a criança ou pequeno, mas que já seja o adolescente, né, o adulto, porque aqui a gente está falando de aprendizagem de uma forma geral, né? Então, Isso. é super importante esse sono, esse dormir bem, ter uma noite adequada de sono, dormir aí às 8 horas, mínimo, direto, corrente, para que no outro dia essa pessoa esteja mais disposto, né? A gente sabe que o sono aí, ele é um fator primordial para aprendizagem, para atenção, para concentração, trabalha funções, né, responsáveis pela atenção, pela concentração, o que é pré-requisito para a aprendizagem de uma forma geral. Eu estava lendo recentemente um artigo da revista Psicopedagogia, né, que fala justamente isso, a influência da qualidade do sono sobre a aprendizagem de ensino e ciência. É um artigo muito bom, gente. Vale super a pena vocês estarem dando uma olhadinha, porque é um artigo curto até, mas bem rico. Isso. E assim, um outro fator importante também é a alimentação e a hidratação. Também muitos estudos já vêm apontando, né? A nutrição para a aprendizagem, qual a influência, qual a interferência. Eu estava conversando essa semana com nossa nutricionista, Thalita Sena, e ela apontando, né, Simone, a importância de a gente estar orientando essa família quanto à alimentação, quanto à hidratação. Muitos das famílias estão dizendo, mas eu não tenho tempo, estou fazendo home office, e tem aula, e tem isso, e tem aquilo, e aí mistura tudo, a alimentação não está sendo uma alimentação bacana, está tudo muito desajustado, né? E aí ela falando sobre essa importância de um cérebro nutrido. Então, assim, não é apenas chegar lá e dizer assim, agora é a hora da aula. E antes disso, como que a gente prepara, né? Falando de criança também, como que a gente prepara essa criança para a aula? Né? Para seja no computador, ou seja para a atividade que a prozinha vai passar e aí vão estar fazendo em casa. E eu sempre estou dando uma dica para os pais fazerem como a prozinha faz, né? Que é fazer aquele momento de acolhimento da criança, né? Fazer uma brincadeira, cantar uma música, mostrar para ela, orientar que já já a gente vai precisar fazer atividade que a prozinha mandou, pediu para a gente fazer uma atividade bacana. E tudo isso, a criança, por mais que seja pequena, ela tem um entendimento, né? Então, assim, é super importante mostrar para ela, olha, a gente vai ver a prozinha, vamos ter um momento com seus colegas, que é fundamental para a questão psicossocial dessa criança. Tem pais que falam assim para mim, Simone, mas minha criança é muito pequena, não compreende. Compreende, sim. E para ela é super importante. Eu tenho um paciente que ele é autista e a mãe falou, não, mas ele, quando eu coloco na frente do computador, ele fica agitado, sai, corre, não quer computador. Eu falei, mãe, calma aí, será que não é porque ele está se autorregulando, porque ele viu a prozinha dele, que ele ama, que ele viu os coleguinhas, né, que para a criança é uma internalização super importante. Porque então, assim, quando a gente entra, por exemplo, com um planejamento de uma aula interativa, eu percebo que a família fica desesperada, Simone, nesse momento, né? Porque é sinal que cai, a plataforma aqui não está legal, acontece mil coisas. Aí fala, não, quer saber, eu vou tirar essa criança. Ele ficou 10 minutos.
Nós sabemos que para a criança, nesse momento de ver a pró, de ver os amigos, né? De dar um tchau, isso é um vínculo afetivo que não tem preço. Né? Buscando o que você traz, né? Toda uma organização antes de sentar para poder ter as aulinhas deles online e ter... Ele precisa ter, na verdade, que os pais, eu penso que estão um pouquinho perdidos hoje já, porque assim, a gente ficava numa expectativa assim, né? Semana que vem a gente volta para a escola. Ufa, sim. Não, daqui 15 dias, daqui não sei o que lá. Então, o pai foi começando a se desorganizar nessa situação, porque achava, poxa, era pouco, ia voltar, pronto, a escola dava conta. Mas não, agora é um trabalho de parceria mesmo, né? É um trabalho de novas aprendizagens, de renovação dessas novas aprendizagens. Precisa ter realmente um pouquinho de paciência, de organizar essas estruturas familiares, principalmente. Eles são, hoje, para a nossa escola, a mais-valia, né? Então, tá ali. Vamos lá, vamos arrumar essa rotina. Como é que começa de manhã? Então, a escola já deu uma dica, já organizou o professor, as aulas de inglês, as aulas bilíngues, etc. e tal. Já arrumou isso. Daqui para frente, a gente dá muita dica também, né? Em consultório, em atendimento. Olha, monta um lugarzinho para aquela criança. É importante isso. Põe uma mesinha, põe uma cadeirinha, põe... Mesmo criança pequenininha, de 2, 3 anos, os brinquedinhos naquele momento, ele precisa ter um espaço de comportamento de estudante, que já vem logo de pequenininho. Claro que vai ficar lá 2 minutos, 3, brinca, porque a casa não é escola, né? Mas precisa sentar todo mundo, conversar com todo mundo, pedir ajuda para todo mundo. Vamos lá. Nesse processo de socialização de comportamento, o que compreende? O sujeito, que são as pessoas da família, o vovô, a vovó, né? O tio, o pai, a mãe. O meio, que é a casa, né? E essa interação. Como é que fica essa interação desse grupo operativo? Porque senão entra dia, passa dia e fica aquela confusão. E é um desgaste muito grande. Porque a dor está aí, né? A dor está aí. Eu não estou indo na escola, não estou vendo minha prova, não estou acompanhando determinadas coisas, sem falar que tem muitas famílias que têm dificuldade com o computador, porque não tem. Então, a gente tem que pensar em tudo isso, espaço, né? No espaço, não tem. Não é todo mundo que tem, né? Então, tem famílias que não conseguem. Tem famílias que não conseguem ter aquele espaçozinho no cantinho, confortável, silencioso, que é o que a gente pede, né? Sugere para a família. Exatamente. Aí, quando eu falo que houve uma distância, hoje eu já não vejo isso, eu já vejo a escola dando coordenadas, ajudando, coordenadores ligando para os pais. Não, vou desistir, não aguento, tá difícil, só tem um computador, não para. Porque nesse momento a cognição, o aprender é importante, né? Mas o mais importante nesse momento, ao meu ver, como neuropedagoga, é o sentido da socialização, cuidar dessa saúde mental dessa família, saúde mental dessa criança, né? Porque na cabecinha deles, eles não entendem que agora eles estão em casa, né? Eles sabem que eles têm aquele momento aqui, da escola, mas confunde tudo. Filho, ajuda, né? Aqui. Eu coloquei alguma coisa que virou a câmera, eu acho. Tá. Pronto, voltou, isso. Voltou. Então, eu mexi assim, aqui, família, alô, família, calma, tranquilidade, vamos organizar uma rotina, vamos aproveitar esse momento que nós estamos passando e transformar, ou das duas uma, porque dor tem, né? Dor tem aí, a gente está com medo dessa pandemia, que não é brincadeira, mas a gente não pode ficar no sofrimento, né? Fica no sofrimento, aí piora tudo. Então, vamos transformar essa dor, vamos transformar esse espaço de aprender, não é aprender só matemática ou português, né? Então, organizar, olha, agora você vai ter de 8 horas a 9 horas aqui o seu trabalho, que é a escola, eu vou ter minha reunião, depois vamos ligar a televisão, vamos aproveitar até questões de programações de televisões, vamos entrar no museu,
tantos cursos gratuitos bons, né? Então, vamos aproveitar esse momento para aprender coisas da vida, não só a matemática. Então, hoje a nossa grande preocupação é com a questão socioemocional dessa criança. Porque não adianta a gente falar que amanhã a gente volta para a escola e volta tudo a mesma coisa. Não é verdade. Porque há algumas sequelas ou não, né? No sentido emocional dessa criança, né? Da aproximação com o outro, como é que fica tudo isso. Né? Então, tem os protocolos aí que já estão em estudos, as escolas já estão trabalhando os protocolos para voltarem, mas acho que um dos protocolos também que a gente tem que cuidar é o protocolo da saúde mental. Né? Então, calma, vamos resolver as coisas com calma, vamos arrumar essa rotina, vamos aproveitar esse momento. Qual outro momento, talvez, que a família tenha tão rico num processo familiar como esse? Né? Então, é isso. Quando você cita, né, autonomia, super importante, né? A criança está ali no computador, na frente, fazendo atividade, interagindo com a pró, com os colegas, sozinhos, né? Que é super importante, gera uma autonomia muito bacana para os pais, ou para a criança, e uma certa liberdade dos pais, né? E aí, nesse momento, está fazendo já alguma outra coisinha. E eu ressalto também, Ju, a importância desse pai acompanhar, né, esse estudo dessa criança, desse adolescente, desse filho, tá fazendo o acompanhamento, posterior, tá olhando, revendo as lições, e aí, filho, o que foi que aconteceu, como é que está sendo, qual a sua dificuldade, né, que é isso que o professor também faz na sala de aula. Então, olha como a gente consegue juntar, conciliar, né, olha, não fica tão distante. Então, assim, olha, na minha sala, meu professor, minha prozinha fazia isso e isso. Olha como em casa os meus pais, o meu cuidador também tem esse olhar. Olha como já o direcionamento do olhar desse aluno se diferencia desse filho, se resgata, né? Então, assim, eu acho bem importante. Sim. Então, ferramentas simples, né? O que você está colocando, eu acho que é tão importante quanto, né? Porque, assim, a família aproveita esse momento, né, para uma grande modalidade de aprendizagem que é o grupo da família, né? E quantos valores nesse dia a dia, nessa hora, nesse minuto, a mãe, o pai está passando para essa criança. As dificuldades vão sempre existir na vida. Então, a maneira que a gente vai encarar essa dificuldade. Olha, você não conseguiu participar das aulas interativas porque caiu o sinal? Não faz mal. Vamos tentar ver como é que a gente pode resolver isso, né? Ah, porque o menino perdeu isso, perdeu... Não, vamos resolver, gente. Vamos tentar ter um enfrentamento disso para ter o pertencimento. E com gostosura, e com leveza, tudo isso, não é mesmo? Gente, olha, agora é seu horário, você está aqui com o cantinho. Eu estava conversando com uma coordenadora de ensino médio e ela estava me passando o seguinte, Ju, os meninos de ensino médio, eles, assim, tudo que era curioso, né, jogos com os amigos, aquela interação com os amigos, já não está tendo mais graça, porque eles querem voltar para a sala de aula, né? Então, olha que gostoso tudo isso, né? Então, até isso de dizer para o adolescente, porque não só criança de educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, né? O adolescente, a oportunidade que ele tem de estar coligado com essa família, aprender a se conhecer, a ter o pertencimento disso. O que você gosta? Poxa, eu não sabia que você gostava disso, né? Então, porque daqui a pouquinho vai acabar, gente, né? Se Deus quiser, a gente vai voltar. Então, vamos aproveitar essa qualidade que a gente tem para inovar novas aprendizagens mesmo, né? Eu vejo, assim, Simone, o esforço de coordenador, professor, inovando práticas de aprendizagem, né? E hoje criando um hábito de comportamento digital, né? Aí você fala, mas professor não digitava, não fazia? Fazia, né? Mas não era tão necessário como agora. Então ele teve que se virar, né? Agora ele Globo.
né? Câmeras, não sei o quê. Ele teve que aprender a aprender. E isso não volta mais. O que é legal, que isso não volta mais. Né? Quando você fala, é bem interessante essa sua fala, né? Que não pensar apenas da criança pequena, né? A gente sabe que o desenvolvimento dessa linguagem da criança pequena precisa estar sendo intensificado, a gente tem que estar ali junto. Mas a gente precisa estar de olho também nos nossos filhos maiores, né? Eu, por exemplo, eu tenho um filho de 20 anos, que já está na faculdade. Então, assim, a importância de parar no final da tarde ou à noite, e aí, filho, o que é que aconteceu? Você precisa de alguma ajuda? Né? Tá motivando, porque até mesmo para os maiores, esse estar o tempo todo em casa dá uma desmotivação, né? E aí a gente precisa estar incentivando o nosso filho, nosso esposo, nossa esposa, a família em si, não está dando esse apoio emocional, né? Essa motivação para que juntos construamos alguma coisa importante, ou várias coisas. Aproveitem as dicas, né? Que quantas vezes coordenador, professoras, olha, faça uma leitura compartilhada, né? Pega um livrinho de cabeceira. Então, hoje, eu tenho visto muitas famílias, assim, aceitando as nossas orientações e montando lá com cartazinho a rotina. De tantas horas, é hora de ficar fazendo os trabalhos, vendo as aulas da PRO, tal. E de tanto a tanto, você vai me ajudar, porque distribui tarefas, gente. Né? Não é uma comunidade social, distribui tarefas. Hoje você vai lavar isso, hoje você vai me ajudar naquilo. Mesmo os adolescentes. Não é para deixar eles no sofá 24 horas, né? Aquela coisa. Então, vamos lá. Hoje vamos distribuir tarefas aqui na comunidade, que é a nossa família. Hoje você vai fazer isso, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. E depois, no final do dia, quando eu terminar minhas reuniões, terminar tudo, nós vamos sentar e assistir um bom filme. Assiste um filme com um adolescente, veja o que ele está pensando sobre aquilo. Não é interpretação textual de filme, ou visual, motor, sei lá o quê, mas como o meu filho está pensando a vida. Né? Aproveite esse momento que vocês estão tendo e comecem a realmente pôr em prática os vínculos afetivos, né? Porque não é só o cuidar, não. Agora é construir esses vínculos afetivos. Eu vejo, Simone, deixa eu tomar só um pouco uma aguinha aqui. Eu vejo hoje uma família completamente diferente diante de tudo isso que aconteceu. Eu acho muito mais valia isso, né? Então, todos nós estamos descobrindo tudo juntos, né? Não tem uma verdade absoluta, né? Mas tem o bom senso, né? E o discernimento para tudo. Porque se a gente estiver lá no ambiente familiar e aquilo for tumultuado, não tiver uma organização daquilo, aí estressa a mãe, estressa a criança, estressa tudo, aí fica chato, porque aquele ambiente se torna desse tamanhozinho. De repente, você pode fazer um ambiente desse tamanhozinho, desse tamanhozão, né? Hoje nós vamos plantar, hoje nós vamos costurar, hoje nós vamos pintar. Ah, mas são atividades todo dia, mas nem todo dia eu posso, porque eu estou com tantos problemas na empresa e tal. Não precisa fazer todos os dias, mas tenham isso, assim, como uma ideia geral, né, de construção dentro de uma família operativa, né? Eu vejo que mudou muito isso, que agora as famílias estão buscando, estão querendo, estão ouvindo mais a escola, né? Então, e ouvindo mesmo, poxa, você acha melhor isso, melhor aquilo, né? Então, está acontecendo grandes transformações na interação cotidiana, tanto na escola e na família. Eu percebo isso, né? Que não tem mais esse distanciamento. E olha, ao meu ver, assim, nós estamos nos preparando para uma nova modalidade de educação. E isso não vai voltar mais. Né? O que era, ficou lá. Mesmo, agora com as novas tecnologias, agora eu conheço realmente meu filho, porque eu estou vivenciando tudo isso, orientando ele. Nossa, não volta mais, eu penso. E você, como linha de frente aí da escola, né? Como você vê
esse momento, né? Essa demanda, esse desafio da escola? Eu acho uma boa pergunta, porque assim, eu penso hoje uma pedagogia de contingência, né? Então, o que é isso? É uma pedagogia que ela não tem que dar certo o tempo todo. Há um erro, há um acerto. Antes, não, a escola não pode errar. Né? Hoje já tem uma flexibilidade de uma ideia que a escola também pode errar, porque a família também erra. Nos erramos todo mundo e vamos nos arrumar. Né? Então, eu vejo por exemplo, escola hoje está trabalhando muito em um espaço curto e médio prazo. Né? Porque ela tem que dar conta desses 200 dias letivos, então ela está correndo. Tem uma coisa que eu estou observando muito e tenho assessorado muito quanto à questão dos conteúdos dentro da escola. Né? Então, a escola começou bonitinha com os conteúdos lá do segundo bimestre, do primeiro bimestre, primeiro trimestre, semestre, né? Cada um tem a sua organização. Mas eu penso que hoje tem que ter os educadores, né? Educação, educar a ação, né? Hoje tem que parar, respirar, pensar nesse conteúdo que já foi dado online, etc. e tal, e que talvez não garanta uma aprendizagem significativa. Então, as escolas hoje eu penso que tem que rever esses conteúdos, né? Pegar os conteúdos que já foram lá do primeiro bimestre, do segundo, organizar e ver exatamente o que o menino precisa aprender. Então, por isso que eu acho que mudou muita coisa nesse sentido. Então, o que o meu aluno realmente precisa aprender? Então, quando eu penso que a escola retornar, sugiro, oriento os professores fazerem uma atividade diagnóstica, né, para ver exatamente como aquela criança, desde a educação infantil até ensino médio, eu penso que é oportuno fazer uma atividade diagnóstica na área de matemática, de português, os menorzinhos, a evolução do desenho, a evolução da escrita, para que a gente tenha uma referência real, cognitiva, mental, da onde essa criança parou. E dali, organizar todo um conteúdo, né, que vai atender exatamente a necessidade de aprendizagem desse menino. Porque não dá para voltar e vamos lá, agora voltamos no terceiro bimestre e vamos continuar, como se nada tivesse acontecido. Então, eu penso que isso não vai acontecer. Então, vamos conteúdos de né? Então, rever tudo isso e montar, por exemplo, projetos, não aqueles projetos mirabolantes que não adianta nada, mas projetos pequenininhos, onde você vai garantir realmente a aprendizagem significativa dessa criança. Eu estou falando de cognição, eu não estou nem entrando no aspecto socioemocional, né? E comportamental, porque é como a neuroeducação diz, se eu aprendi, eu modifico o meu comportamento. Então, vamos ver o que você aprendeu para modificar o seu comportamento e melhorar mais. Eu penso que houve assim, um grande avanço, né? Mesmo com dor, mas
as escolas, muitas escolas não ficaram em sofrimento e nem família, ainda bem, né? Meus queridos professores, né, de linha de frente de tudo isso, eles têm que, né, se desenhar, se promover um processo interativo de uma formação continuada. Poxa, quanta coisa, professor, você já aprendeu com tudo isso, né? Então, vamos chegar, vamos voltar para as aulas presenciais e isso não existe mais? Não. Não tem nem mais como isso, né? Não tem nem mais como. Eu falo dos alunos, né? Eu falei da escola, falei da minha visão de professores, né? Tornar esses professores cada vez se capacitando mais nisso. Não esquecer tudo aquilo que ele vem aprendendo. E quanto os alunos, preparar mesmo esses alunos para esse retorno, né? Preparar eles com uma demanda muito adequada, estruturada e definida dessa instituição. Olha, orientar esse aluno agora é isso, a gente vai ter que se adequar a isso. Eu acho que aí faz um casamento bom. E quanto a nossa querida família, né? Vamos pensar nessa querida família que, como qualquer ser humano, se desequilibrou e agora procurou um equilíbrio, um eixo, né, de aprendizagem, um eixo de confiança na escola, um eixo de confiança em si mesmo. Isso é muito importante. Precisa se manter essa conexão com a escola, né? Então, não ter uma leitura de não deixar mais a família se distanciar. Porque eu penso que a família agora não vai mesmo se distanciar. Ela já está dentro de uma comunidade chamada escola. Então, eu penso que agora, verdadeiramente, haverá grandes parcerias, né? Então, respeitando a escola como ciência, né? Não a escola que manda, não é isso, né? Mas tendo essas trocas, promover ações, pautas de interações, trazendo a comunidade, família realmente para dentro de casa. Eu penso isso, Simone. E assim, por fim, não esquecer, né, essa pedagogia de contingência, porque a gente continua tentando procurar dar o melhor, né, errando, e esse erro, né, esses acertos desse cotidiano, dessas práticas pedagógicas e não pedagógicas e familiares, eu acho que abre um campo humano muito importante, né? Muito importante esse campo humano agora. Assim, há um respeito de que eu estou fazendo o melhor, estou fazendo aonde eu estou, como eu sou, eu estou me despindo agora, né? Então, tanto a família como a escola. Então, a gente tem que aproveitar esse campo humano aí e não deixar a peteca cair, né? Dar retroalimentação disso tudo. É isso que eu penso. Quando você fala dessa interação, né, da família, escola, criança, eu acredito também, viu, Ju, que a própria criança, o próprio filho, o próprio adolescente, esse adulto filho nosso também, né, eles vão cobrar mais, né? Porque, assim, dessa interação dos pais, eu acredito que eles não vão deixar que isso se perca também. Eu ouvi um relato que eu fiquei bem emocionada, né? A semana passada, de um pai que ele trabalha muito fora, né? E via pouco a criança. E toda essa questão da pandemia, agora ele está fazendo um trabalho home office, e a filhinha dele de 6 anos, ele falando para mim, hein, em terapia. Ele todo emocionado, dizendo para mim que essa criança chegou para ele e falou assim, eu não sabia que era tão bom brincar com meu pai. Olha. Maravilhoso, maravilhoso. E aí essa busca dessa criança, esse pai se reinventando, esse pai descobrindo novas oportunidades, construindo novos vínculos, fortalecendo, né, esses vínculos afetivos. Então, eu acredito que a gente dá para tirar, sim, muita lição boa, muita coisa bacana dessa época de isolamento que nós estamos vivendo. Infelizmente, tem as questões, né, sofridas, dolorosas, mas a gente pode aproveitar também o momento para construir coisas positivas na nossa família. E com o outro, como olhar o outro,
não apenas está dentro de casa. Eu vejo, Ju, que a família não é apenas quem está dentro da minha casa. A minha família é você que trabalha comigo. A minha família é a psicóloga de um paciente meu, que eu nunca vi pessoalmente, mas que eu preciso estar ligando para ela, discutindo sobre as questões desse paciente, analisando como, né, vai ser o meu trabalho com ela, o que eu posso estar agregando nisso. Então, eu acredito que família é um geral mesmo, somos todos nós. Então, assim, eu não coloquei, né, a questão clínica, né, eu coloquei institucional, família, porque é isso que a gente está vivenciando, e sem falar nos atendimentos clínicos, né? Por isso que a gente soma tudo isso, e aí eu trago até, assim, Piaget, né, numa brincadeira aqui, que ele diz que a gente tem que desequilibrar para equilibrar. Né? Então, eu penso que a família, naquele momento, ele desequilibrou. Quem que é o quê? Quando eu volto, não sei o que e tal. E hoje, há uma acomodação, há um entendimento do que tudo isso está acontecendo, né? Como eu disse, é importante aprender o lado cognitivo e tal. No primeiro momento foi isso. Como é que faz isso aqui? Porque a plataforma não entra. Hoje já está se dando esse valor que você traz, né? Um valor de uma olhada, assim, eu já sei o que meu filho gosta. Quanto, assim, eu atendi um adolescente de 14 anos que foi para a cozinha fazer o almoço, porque na tarefa daquele dia, né, ficou para eles dois fazerem o almoço e a mãe lá trabalhando. Excelente então, ideia, são essas tarefas, né? Essa acomodação dessa aprendizagem que dá o significado do que é a vida. Né? Então, levar numa doçura. Claro, no primeiro momento, meu Deus, é isso, aquilo. Mas vão acomodando, né? O que eu deixo de mensagem até nesse campo humano que eu trago, né? Calma, respire mesmo de verdade. Pensa que tudo isso vai passar e, de repente, vocês vão estar num cotidiano que não vai ser mais aquele cotidiano. Né? Haverá sempre uma preocupação quanto à pandemia, né? Sempre haverá essa preocupação. Então, não vai ser tão tranquilo assim. Mas que há uma confiança hoje, eu acho, entre a clínica, que sempre houve mesmo, né? A escola, um distanciamento, né, da família para a escola, e hoje eu acho que está tudo muito misturado, todo mundo se ajudando, que isso é muito importante, e nós, em clínica, cuidando muito das questões emocionais, né, das questões dos medos, das angústias, de ter que se identificar esse sentimento em você, o que eu estou sentindo agora, raiva, pronto. Essa raiva ela é positiva no quê? Ela é negativa no quê? E qual a solução que eu vou dar para isso? Né? Para melhorar. Né? Porque cada dia é um dia novo, mesmo dentro do isolamento social. Tem uma perguntinha aqui. Nossa, a gente Vamos tá lá. faltando 12 minutinhos. Né? E aí, gente, eu consegui captar uma pergunta apenas, tá? Certo. Eu mexer com essa coisa aí de live. Tem uma mãe que fala assim, que ela tem uma criança no fundamental, né? E como fica a alfabetização para essa criança com dificuldade de leitura e escrita nessa época? Isso. Eu vou dar uma introduçãozinha e depois eu passo para você, tá? Só para falar do ponto de vista da fono, para falar do ponto de vista da fono na aprendizagem, né? Então, assim, eu tenho orientado bastante as famílias que têm crianças com dificuldade de aprendizagem ou síndrome que direciona para a dificuldade de aprendizagem, e nesse momento não precisam vocês ficarem preocupados com o conteúdo escolar, com o aprender a ler e escrever da forma convencional, né? A gente pode estar expondo essa criança a brincadeiras, a jogos que vão estar estimulando essa leitura e escrita. A gente pode estar trabalhando as questões de processamento dessa criança, processamento sonoro, trabalhando com rimas, porque tudo começa pela audição. Como eu processo esse som? Né? Então, se a criança ela ouve legal, como que eu estou processando? Como que eu posso trabalhar para fazer a conversão para a escrita e para a leitura?
Então, assim, a gente pode estar explorando isso, né? Está trabalhando com rimas, está trabalhando com rimas que são o finalzinho. Então, João, pé de feijão. A gente pode estar trabalhando com a literação também, que são as palavras que iniciam com o mesmo som. Então, a gente pode estar colocando essa... Vamos fazer uma brincadeira com essa criança. Uma coisa que começa com a letra A. E aí a gente dá o tempo dela responder. Você percebeu que ela se perdeu? A, avião. Olha só a boca da mamãe ou do cuidador, do pai, né? Que os pais estão participando bastante também, eu tenho visto isso. Então, assim, direciona esse olhar dessa criança para o rosto, para a articulação da fala, articula legal. A criança foi com a letrinha, conseguiu com um fonema só. Então, vamos juntar uma coisa com pá. O que começa com pá? E aí vai sugerindo. E nesse movimento você consegue ir trabalhando todo esse processo de leitura e escrita com a criança. Uma outra coisa que eu digo bastante também, vamos investir nos contos, nas historinhas, né, que trabalha essa questão de início, meio, antecipação, que são os pré-requisitos para a interpretação. Então, quando a gente faz uma atividade com a criança, por exemplo, vou colocar uma história só de imagens, não vai ter nada escrito. E aí essa nossa criança, ela vai pegar essa imagem e vai fazer uma criação. Né? Olha quantos elementos essa criança vai precisar utilizar para fazer essa criação. Ah, Simone, mas minha criança não consegue desenvolver sozinha. Então, vamos dar um empurrãozinho, né? Vamos mostrar. Olha, filho, tá vendo? O João tá andando aqui. Opa, tem uma pedra? Será que ele tropeçou na pedra? E aí vai instigando isso, vai dando uma motivação para essa criança, né? Exatamente. Várias coisas bacanas. Lembrando só que a alfabetização, que é o caso da pergunta, né? Eu não vi nem quem é a pessoa, o nome para poder falar, mas respondendo a ela, lembrando que a alfabetização se dá desde a barriga da mamãe até 8 anos de idade, né? No caso que se estabeleceu-se que com 6 anos tem que ser alfabetizada, né? Estabeleceu-se isso. Então, dentro da casa, aproveitem sucatas, rótulos, né, de farinha, de não sei o quê. Façam cartaz de rótulos, brinca com o próprio nome dele. Se você pegar, por exemplo, um nome, Jurema, e mais Simone, se você olhar, analisar esses dois nomes com a criança brincando, ela vai aprender as vogais com dois nomes, né? Vai aprender as vogais e algumas letrinhas. Aí depois pega o nome da vovó, né? E aí pode trabalhar a consciência fonológica, que é isso que você está trazendo também para a gente, com essa articulação, né? Vovó, brincando. Eu só fico muito preocupada assim, com a questão da articulação, não sei se você concorda comigo, que você trouxe muito bem aí a questão da alimentação, né? Porque a gente está agora meio que isolado mesmo e comendo bastante, aquela questão do sono. Então, tudo isso a gente tem que cuidar dessas questões de saúde e as questões de dicas de atividades que a mãe pode estar trabalhando quanto à alfabetização. Então, trabalhar com rótulos, tá na cozinha, brincando. Gente, como chama isso aqui? Geladeira. Isso. Qual é a primeira parte dessa palavrinha geladeira, né? Isso aqui o que é? Fogão. Qual é a primeira parte dessa palavrinha? Fogão. E ali vai brincando com as próprias coisas que existem em casa e pronto, né? E como você falou, não pode perder esse vínculo de alfabetização. Traga mesmo literaturas, joguinhos de literatura. As professoras têm feito muito isso, né? Nas aulas gravadas. Então, aproveitem as aulas gravadas dessas professoras e passa várias vezes para essas crianças, porque isso é bom, tá ouvindo, né? Como você falou, eu escuto, eu falo, logo eu escrevo. Então, precisa trabalhar bastante nas brincadeiras de consciência fonológica. É bom. Né? Quando você falou um pouco mais cedo sobre aquela questão de a família estar assistindo um
filme, né? Está fazendo interação com o filho, eu acho muito bom, porque assim, é fundamental, na verdade. Mas trazendo isso para a dificuldade da aprendizagem, que perdeu a mãe, agora a pergunta, a gente, muitas vezes a gente coloca uma criança para assistir um filme, ou senta ali com a criança ri, brinca, levanta, sobe, desce, e não entendeu nada do filme. Então, assim, a gente pode estar explorando essa questão dessa criança também de atenção, de concentração. Perguntar, filho, vamos supor, um filme de um pato. O pato caiu, estava andando em cima do muro e caiu. Por que o pato caiu? Simone, eu vi uma contribuição aqui, eu não queria deixar, não deu para ler, depois a gente responde tudo isso, prometo, viu? Rápido aqui, a contribuição, assim, também a prática de cozinhar ensina a alfabetizar, e é verdade, né? Além disso, porque a alfabetização e a matemática tá ali juntinho, então, também uma prática de cozinhar é maravilhoso, né? Então, o que é isso? Farinha. Quantas xícaras? Trabalha a unidade de medida. Então, você trabalha tanta coisa com a matemática. A cozinha é maravilhoso para isso. É verdade. É verdade. Valeu, viu, gente? A colaboração de vocês aí. Gostei. Gente, a gente tem 4 minutos, Ju. Ainda dá para falar mais um pouquinho? Dar uma dica aí legal para os pais? Tá. Eu, assim, na verdade, eu gostaria, a gente tem muitas atividades, né, de consultório, de trabalhos, etc., que nesse momento agora não dá para dar essas dicas todas. Mas vocês podem nos procurar no Instagram, que com o maior carinho a gente atende vocês, dá dicas, a gente tem um trabalho aí bem bacana quanto isso. 3 minutinhos. E aí eu vou encerrar, então. Né? Muito obrigada, Simone. Gente, muito obrigada a vocês aí. Um grande beijo. Nós prometemos responder vocês, viu? Um beijo muito grande e obrigada por tudo. Gente, eu quero aproveitar para agradecer também, passar muito rápido. Agradecer a você, Jurema, que é uma profissional fantástica, que está atendendo também, né, clinicamente por online, não é isso, Ju? Também está atendendo online também, não está? Isso, estou. Atendo online. Gente, e aí vocês precisando, também estou fazendo os atendimentos online, né? Estamos agora com o Time for You e está nos ajudando aí, montando material comigo, para a gente estar fazendo um workshop. E aí, muito breve, eu vou estar passando para você as datas, o horário direitinho, para a gente estar fazendo um trabalho bacana, tá? Tá construindo várias coisas legais. E quero muito agradecer a todos vocês pela presença, pela oportunidade de nos ouvir, de colaborar. E as perguntas que não foram respondidas, vamos responder. Isso. Vamos entrar em contato com vocês, vamos lá no direct e aí vamos estar respondendo. Gente, muito obrigada. E vamos nos unir, força, e tudo isso vai passar. Vai passar. Vamos estar aqui firme e forte. Força mesmo. Com amor e fundamentação, a gente passa tudo isso aí. Né? Verdade. Um grande beijo. Simone, obrigado. Beijo, gente. Obrigada. Obrigada. E aí,